Bom, pois muito bem, vamos a isso então. Bom, boa tarde a todos. Este boa tarde vai dirigido especialmente também aos nossos oradores por terem aceitado o convite para estar aqui presente para abordar um tema que viu a sua importância, diria bastante, muito incrementada em tempos de Covid. E estamos a falar do último ano. Estamos a falar daquilo que são as novas ferramentas de edição, visualização, simulação de vestuário. Não é? E o que se constata é que estas novas ferramentas não são apenas uma evolução das anteriores, ou seja, o grau de realismo, enfim, toda a tecnologia envolvida permite-nos hoje falar de coisas que vão necessariamente provocar um impacto eventualmente disruptivo, quer em processos, quer em modelos de negócio. Portanto, estamos a falar do desenvolvimento integral de peças de vestuário sem recorrer a amostras físicas. Estamos a falar de poder vender online roupa que não chegou a ter uma instância física. Né? Portanto, claramente que o impacto pode ser imenso e para muitos, se não mesmo todos os players do ciclo de vida, da cadeia de abastecimento. As marcas podem ser tentadas a ter processos de desenvolvimento e de teste junto do mercado de forma contínua. É necessariamente a indústria ver se há abraços com muitas mais pequenas séries e a caminho de uma necessidade de responder a questões como a personalização. Para validar esta visão, estes cenários, temos connosco três oradores que poderão partilhar, enfim, a sua visão do tema e contar um pouco do que é o seu desenvolvimento, o seu trabalho, a sua preocupação neste domínio. Temos dois oradores que aqui no fundo têm os pés na indústria e representam a indústria, e temos um orador oriundo das tecnologias digitais, neste caso a digitalização do produto vestuário, a digitalização do supply chain. Portanto, temos connosco então Miguel Gonçalves, da TMG, uma empresa que dispensa toda e qualquer apresentação. Temos Hugo Miranda da Alberto, estamparia da Alberto, e temos Reinaldo Costa da Platform. Vou passar de imediato a palavra a Manuel Gonçalves da TMG. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e partilhar com vocês um pouco o que a TMG tem vindo a fazer. Mas antes gostava de fazer aqui uma nota introdutória sobre a transformação digital, porque é algo que está em movimento, é um comboio em alta velocidade e irá certamente promover o fim de muitas empresas e o nascimento de muitas outras empresas. O grande desafio que o setor têxtil atravessa é criar, através da automação de sistemas e tecnologias, redes que controlam a cadeia de valor e tornam os processos de produção mais eficientes e mais sustentáveis. Aliás, durante este período de confinamento e a impossibilidade de deslocações neste período, conduziu uma adaptação da cadeia de valor aos meios digitais. E aquilo que eu notei foi numa primeira fase a troca de imagens e alguns correios e mais umas coisitas assim superficiais, mas rapidamente está a movimentar-se para a desmaterialização das amostras, que são o centro claro desta tendência, e o mercado está a perceber que pode poupar muito dinheiro e encurtar dramaticamente os tempos de desenvolvimento, bem como os tempos de produção ou agilizar os processos administrativos. E, portanto, hoje nós temos tecnologia para criar uma coleção, um moodboard, um catálogo, sem ter que produzir uma única peça. Note-se que hoje existe tecnologia que permite debuxar um tecido, atribuir-lhe características tridimensionais, de transparência, do cair, enfim, uma série de características e que conferem aos tecidos virtuais um realismo que chega a ser difícil quase de distinguir de uma fotografia. Aliás, isto não é uma tecnologia que aparece agora, é uma tecnologia que já tem vindo a ser impulsionada pela indústria cinematográfica e pela indústria dos videojogos. E, portanto, hoje nós temos alguns exemplos na indústria cinematográfica em que o realismo é muito bom, é muito próximo, ou seja, não sei se aqui alguém já assistiu ao filme Alita, mas é um filme que mistura personagens, avatares com personagens reais e há uma proximidade muito grande destas duas realidades. E também na indústria dos videojogos temos o Fortnite, que há bocado comentávamos. Para além de tudo, é uma das maiores indústrias na venda de vestuário e acessórios, só que de forma virtual, mas estamos a falar de uma indústria de bis, portanto, uma indústria muito grande, associada à venda e à comercialização de peças de vestuário virtuais.
Portanto, hoje, em boa verdade, nós começamos a ver clientes que estão muito empenhados em desenvolver coleções em ambientes exclusivamente digitais, a colocar pressão nos seus parceiros industriais para acompanharem o movimento na criação de tecidos e peças de vestuário. E, portanto, aqui a TMG, como é óbvio, quer estar na vanguarda, tem que se adaptar em simultâneo e, portanto, tem que tomar aqui algumas medidas mais disruptivas e associar-se a empresas que estão mais à frente e mais evoluídas no desenvolvimento destas tecnologias e, portanto, hoje todo o nosso departamento de investigação e desenvolvimento começa a ter uma componente nesta área com bastante peso e, portanto, nós aqui estamos a avançar a toda a velocidade e à velocidade que nos é permitido. E eu diria aqui que estamos a apostar em 3 áreas distintas que resumem mais ou menos as nossas preocupações nesta área. E a primeira prende-se com o nosso negócio industrial de desenvolvimento e produção de coleções para as marcas. Portanto, e para tal, já temos aqui o recrutamento de algumas pessoas, alguns designers com capacidade em aplicações 3D, de forma a podermos dar aos nossos clientes tecidos, malhas, portanto, no fundo, livrarias de tecidos, livrarias de malhas e peças confeccionadas em ambientes virtuais e também criar, juntamente com os nossos clientes, ou desenvolver com os nossos clientes, plataformas que permitam o fluxo de informação mais eficiente e menos oneroso. Porque isto tudo faz sentido se realmente depois, para além de construir a coleção, tivermos a indústria preparada para receber os inputs que até agora eram feitos por LabDeeps, por amostras, e o Hugo vai falar disso um bocadinho mais à frente, estou certo, e podermos hoje os clientes dar essa informação por coordenadas de cor e por moldes já trabalhados digitalmente. Uma outra área que também, portanto, uma outra área que também temos vindo a trabalhar é o consumidor final. Ou seja, eu costumo dizer que há 2 coisas neste mundo que nunca vão desaparecer, que é quem produz e quem consome. Tudo que tiver no meio tende para, digamos, para o dispensável. Ou seja, a internet conecta-nos a todos. E se no passado a indústria ter uma relação com o consumidor era mais complicado, tinha que criar redes de distribuição, redes de lojas, portanto, toda uma infraestrutura necessária. Hoje a indústria consegue comunicar com mais facilidade com os seus clientes, com os clientes, porque realmente a internet potencia e conecta as pessoas de uma forma mais transversal e algo que não acontecia no passado. E, portanto, obviamente que isto abre espaço para as indústrias desenvolverem novos modelos de negócio que podem passar pela customização, podem passar por criar ecossistemas virtuais onde designers, retalhistas, fabricantes se podem reunir para negócios e desta forma, inclusivamente, democratizar o acesso ao negócio da moda a novos atores. Porque mesmo no passado, alguém que quisesse iniciar a sua atividade na área da moda tinha, digamos, um investimento de entrada muito elevado, porque tinha que desenvolver coleções, tinha que as produzir, desenvolver e produzir essas coleções eram demasiado dispendiosas, tinham que encontrar os canais de distribuição adequados, que nem sempre era fácil, ou tinham que criar as suas próprias redes de lojas, e portanto estaríamos sempre aqui a falar de investimentos muito avultados. E hoje, com as tecnologias que estão disponíveis no mercado, é possível fazê-lo de uma forma muito mais direta e com um custo de entrada muitíssimo inferior. E, portanto, eu acho que também cabe à indústria criar estes ecossistemas, criar estas plataformas, por forma a captar o negócio que pode ser originado por estes novos atores. Uma terceira vertente que também portanto, que prende-se a uma atividade que nós temos na área do retalho especializado, através da marca Lightning Bolt, e aquilo que também estamos a fazer é desenvolver todo um ecossistema digital
de forma a que todas as coleções sejam desenvolvidas digitalmente e que também façamos a ligação à indústria através dessa interface e com isso aqui ter dois pontos ganhos. Um é perceber realmente quais são as necessidades dos nossos clientes marcas para a virtualização do seu processo de abastecimento, e outra é simplificar, nós como uma marca também podermos simplificar esse processo e reduzir os tempos de time to market e diminuir substancialmente os custos associados à criação de coleções. E depois, numa terceira fase, um bocadinho mais à frente, é começar a olhar para o consumidor e começar com a criatividade necessária, portanto, haja lá criatividade, uma vez que já está tudo digitalizado, criar novas experiências ao consumidor. E novas experiências, eu refiro-me, e pegando aqui num exemplo, hoje em dia, por exemplo, há uma empresa que se chama 3D Look, que com 2 fotografias de um telemóvel consegue retirar as medidas isométricas do nosso corpo e com isso construir um avatar. Portanto, se tivermos as roupas criadas num formato digital, podemos criar um avatar nosso, vestir esse avatar, testar vários looks e no final carregar no buy e comprar o look total dessa pessoa. E, portanto, eu acho que existe aqui um mundo de criatividade e de abertura para criar novas experiências ao consumidor com a virtualização das amostras e a virtualização das nossas coleções de vestuário. Porque se tivermos já de forma virtualizada, depois todas estas ideias para novas experiências pode ser muito enriquecedora. Também o facto de conseguirmos ter as medidas isométricas do nosso corpo, ou do corpo dos nossos clientes, também permite que eles experimentem o S, o M, o L, ver como é que fica, como é que não fica, quais são as zonas onde os tecidos estão mais pressionados pelo nosso corpo, onde é que estão menos pressionadas, e ter uma visão mais real de qual vai ser o nosso look quando compramos aquelas peças de vestuário. E estou convencido também que a capacidade de produzir avatares de uma forma mais automatizada vai melhorar. Há um programa muito interessante que é o DAZ, que permite construir avatares hoje com digamos, um realismo muito aproximado. E eu estou certo que à medida que a tecnologia for evoluindo, se calhar amanhã com uma fotografia de um telemóvel, ele constrói um avatar com semelhanças muito elevadas da nossa fisionomia e possamos então construir as nossas composições e vestirmos-nos antes de ir realmente comprar. E, portanto, este tem sido o foco da TMG nestas 3 áreas, não só como uma empresa industrial, mas também como uma empresa que tem uma marca, e que, sendo que a marca também nos ajuda a desenvolver tecnologia para os nossos clientes de marca e industriais. Não é fácil, porque, em boa verdade, não está no nosso ADN esta área digital. Temos-nos vindo a juntar a empresas que dominam melhor estas áreas, por forma a criar soluções que nos permitam, de uma forma criativa, chegar mais próximo do consumidor e melhorar o serviço que podemos providenciar aos nossos clientes. Até porque conceitos de coleção poderão estar a ficar obsoletos, ou seja, nós podemos estar aqui a entrar numa era em que a coleção de verão e de inverno desaparece e transforma-se num constante e contínuo introdução de novos modelos e de novos produtos no mercado, do cliente ter uma palavra a dizer, e certamente o Reinaldo Moreira vai poder falar disso, através da customização das suas peças de vestuário. Obviamente que esta customização não é totalmente livre, mas permite ao cliente fazer muitas escolhas. É quase como comprar um Mercedes, a gente compra quase sem rodas e sem volante e sem nada, e tudo o resto são extras. E certamente no vestuário vamos ter essa possibilidade de construir as peças, vestir o boneco, vestir o avatar, ver como é que nos fica, alterar, voltar a fazer, e quando chegarmos ao look que entendamos que é aquilo que nós queremos, então assim carregamos no botão comprar. Enfim,
É isto que eu tinha a dizer para esta fase da apresentação. Certamente depois virão outras perguntas e outras questões a colocar. Certamente que sim, certamente que sim. Obrigado. Eu queria lembrar os participantes no seminário que podem colocar as questões através do chat, ok? Portanto, tem o botãozinho, podem fazer as questões dessa maneira. Agradecia também que desligassem as câmaras e os micros, para mantermos só as câmaras dos oradores e os micros dos oradores ligados. Obrigado. Vou passar então ao Reinaldo Moreira. Força. Bom, obrigado e obrigado ao Manuel também, porque o Manuel basicamente tornou a vida dos próximos muito fácil, não é? Porque fez de facto um overview, certo, Hugo? Já estou a ver também, concordas comigo? Fez um overview super completo e a meu ver tocou os principais pontos que acho que nos unem a todos enquanto fãs aqui do 3D e todo o potencial que ele tem para revolucionar a indústria. Ao contrário da Adalberto e da TMG, a Platform possivelmente será, ou será seguramente neste fórum, a menos conhecida de todos. Portanto, eu tomei a liberdade de preparar aqui uma apresentação que garanto que é muito, muito breve, a ver se eu consigo partilhar convosco e sucintamente dar um enquadramento para que estejamos todos a par daquilo que é a plataforma. E peço só que confirme, João, talvez que está a ver. Sim, que estão a ver já estamos a ver. Já estamos a ver. Perfeito. Muito bem. A Platform é uma empresa tecnológica com objetivo claro, que é reduzir drasticamente o excesso de produção e o desperdício resultante hoje da forma de trabalhar da indústria da moda. E o problema é conhecido de todos e é de tal forma sistémico que na nossa opinião, não há outra forma, senão com uma abordagem holística e integrada, e o Manel referia exatamente isso, é que é possível integrar e resolver parcial ou totalmente o problema. Nós apostamos, portanto, num modelo de abastecimento, um modelo de negócio invertido. Ao invés do tradicional push, nós acreditamos muito mais na capacidade de resolver estes problemas no modelo pull, portanto, modelo on-demand, alavancado na tecnologia e no 3D. Quanto a nós, é de longe a melhor aposta para inverter o curso atual das coisas, e é isso que nós fazemos diariamente. O nosso trabalho centra-se, portanto, na integração dos principais intervenientes e dos principais momentos da cadeia de abastecimento e fazemos numa plataforma desenvolvida integralmente por nós, que atende às necessidades de informação de cada um dos intervenientes na cadeia em tempo real. Ou seja, pela primeira vez, nós estamos a conectar em tempo real, em larga escala, pontos de venda de produtos de uma determinada marca, pontos esses de venda que podem ser, conforme a imagem demonstra, pontos de venda digitais ou pontos de venda físicos, podem ser pontos de venda de lojas multimarca ou lojas próprias, tanto as digitais como as físicas, e estamos a conectar pela primeira vez em escala estes pontos às fábricas que confeccionam, que produzem os produtos que são vendidos e que são comprados pelo cliente final. Esta imagem traduz a integração que, como referia, quanto a nós, é a única forma de trabalharmos. Podia ser perfeitamente, e é exemplo de alguns clientes com quem nós trabalhamos hoje, quer no calçado, quer no pronto a vestir, nos acessórios. E tudo começa na criação de um produto 3D, produto esse que pode ser uma transposição de um produto que existe fisicamente para o digital, ou pode ser simplesmente a criação de um produto puramente digital, e, portanto, cuja existência física não existe, e permitimos depois, em cima dessa criação 3D, que sejam feitas as mais variadas ações, como sendo customização ou personalização por parte dos consumidores finais. Recolhemos toda essa informação dos pontos de venda, organizamos-la
de forma a que ela seja inteligível e que as fábricas consigam atuar sobre ela, ou seja, indo um bocadinho a um nível mais granular, qualquer produto é constituído por componentes e aquilo que nós fazemos no processo de digitalização 3D é criar cada um desses componentes e assemblá-los. E, portanto, a partir daí conseguimos, no ato da venda, gerar informação relativa a cada um dos seus componentes e fazê-la chegar em tempo real à fábrica. Está claro, é óbvio que as fábricas com quem nós hoje estamos a trabalhar e que estão interligadas com os pontos de venda através da nossa plataforma, são fábricas que previamente fizeram todo o processo de desenvolvimento do produto e que, portanto, estão todo o setup necessário para que o nível de prontidão seja alto, está feito. E, portanto, quando chega uma informação em tempo real de 1, 10, 100, enfim, o número de produtos que tiverem sido adquiridos nesse momento, a fábrica está perfeitamente apta para aceitar a variabilidade associada ao processo, principalmente no caso em que os produtos são produtos customizados ou personalizados, e, portanto, rapidamente consegue responder aqui indo buscar, e vou pedir outra vez emprestado ao Manuel aqui a analogia com a indústria automóvel, indo buscar o just-in-time, indo buscar o quick response, que são práticas já comuns em múltiplas indústrias, em vários setores, nomeadamente no automóvel, para que sejam capazes de aceitar essa variabilidade nas linhas de produção e capazes de responder em tempo útil. A nossa equipa e a nossa tecnologia, e se calhar aquilo pelo qual nós somos mais conhecidos, porque, enfim, é o elemento mais glamouroso, ao fim e ao cabo, do nosso trabalho, e que faz de nós especialistas, é efetivamente a criação de artigos 3D. A digitalização de um artigo, a criação de um artigo. Este exemplo é um caso prático de um casaco da Louis Vuitton que nós desenvolvemos internamente, inclusivamente sem nunca termos tido contacto físico com o casaco. Portanto, nós nunca tivemos o casaco connosco, mas mediante fotografias que tivemos da peça, fomos capazes de criar um 3D fotorrealista que torna praticamente imperceptível a diferença entre aquilo que é digital e aquilo que é real. E aqui torna-se possível depois brincar com esta peça, que por acaso tem esta tonalidade, mas que com muita facilidade nós conseguiríamos dotá-la de inúmeras tonalidades e de disponibilizar de imediato no ponto de venda para ela ser adquirida. Para além disso, nós criamos também animações hiperrealistas 3D que elevam o valor do produto, ou seja, há sempre um cuidado muito grande do ponto de vista de quem faz fotografia, quem faz photoshoots, de honrar o produto, fazer jus ao produto. Nós vamos mais longe, nós conseguimos acrescentar valor para além do valor intrínseco do produto. E fazemos-lo por intermédio destas animações hiperrealistas. É óbvio que a construção deste casaco não obedece a esta sequência, mas o interessante é que conseguimos gerar esta sequência de imagens muito apelativas, que geram do lado do consumidor final muito mais interesse, e estou a falar diretamente do ponto de venda, estou a falar diretamente do tempo que as pessoas despendem num determinado site quando veem uma fotografia ou quando veem um vídeo, um exemplo, conforme aquele que vimos ainda agora. Para além dos benefícios que são subejamente conhecidos do desenvolvimento 3D, para nós o 3D é fundamental, em particular porque nós adicionamos uma camada adicional de inteligência ao 3D. Portanto, para além das questões que falei há pouco e de todos os benefícios que estão subjacentes, quer na fase de desenvolvimento, quer na fase de venda de um produto 3D, nós, na Platform E, adicionamos uma camada de inteligência ao produto que nos permite, em tempo real, captar a tal informação que há pouco referia, que é essencial para conseguirmos gerar em tempo real a informação necessária para que as fábricas reajam e produzam em conformidade com aquilo que foi criado.
De facto, neste ponto, nós somos pioneiros, porque vamos mais longe, acrescentamos esta camada adicional ao 3D, e isso permite-nos orquestrar, recolher e disponibilizar informação em tempo real para que toda a cadeia funcione de forma integrada, desde o ponto de venda até à fábrica. Portanto, não estamos somente a integrar com a marca, não, nós estamos a integrar com os pontos de venda onde esses produtos de uma determinada marca estão disponíveis ao consumidor final. Temos orgulho de contar hoje com clientes de renome internacional e temos também já à data parceiros portugueses, parceiros nacionais, marcas portuguesas. Contamos com estes como exemplo de clientes nossos, alguns deles também investidores, e estamos neste momento ativamente focados numa primeira fase em Portugal, mas com olhos em todo o mundo, em fábricas, quer de pronto a vestir, portanto, quer dedicadas ao vertical de roupa, quer de calçado, quer acessórios. Estamos ativamente à procura de fábricas que estejam predispostas a abraçar o desafio de produzir on demand, alavancando esta jornada no digital, no 3D e na plataforma tecnológica que nós, na Platform já desenvolvemos e que estamos a operar. Com isto termino dizendo que acreditamos que em Portugal temos todas as condições para poder estabelecer o standard mundial para a moda digital e temos todas as condições para sermos líderes na revolução que está a acontecer na indústria neste preciso momento. E agradeço a vossa atenção para estes minutos. Não sei se me alonguei muito, se não, João, mas não. Era basicamente isto que eu queria apresentar-vos. Não, certamente que não. Estamos dentro do tempo. Agradeço uma vez mais a apresentação e o apimentar da discussão que eu julgo que vamos ter no final. Sem demoras, passaria então para o Hugo Miranda. Hugo Miranda, força. Olá, muito boa tarde. Desde já, obrigado pelo convite, João. Vou fazer aqui a partilha. Está bem. Queria-me só dizer se já estão a ver. Já. Impecável. Já. Bem, o meu nome é Hugo Miranda, eu sou diretor do Departamento de Inovação na ADTEC da Adalberto. A Adalberto é uma empresa vertical na área têxtil com 51 anos de know-how. Nós somos conhecidos principalmente por sermos uma estamparia e tinturaria, mas na verdade somos verticais, ou seja, recebemos desde a matéria-prima em cru e a transformamos até produto acabado. Trabalhamos em duas grandes áreas principais, no fashion e no home textiles. Exportamos para dezenas de países, temos uma capacidade produtiva de dezenas de milhares de metros e uma capacidade de produção de uma vasta gama de produto acabado. Na Adalberto temos um departamento de inovação que tem o nome ADTEC, que é aqui o sítio onde fazemos desenvolvimento de ferramentas, produtos, serviços, coleções de cápsula, inovamos também no processo produtivo, resolvemos problemas e também analisamos e testamos as últimas tecnologias e até modelos de negócio. No último ano, nós acelerámos alguns MVPs que já tínhamos feito, como estratégia interna e até em projetos com alguns clientes estratégicos, por causa da pandemia. Depois de termos validado, começámos a implementar no nosso pipeline, no processo industrial normal, onde hoje vou tentar mostrar alguns resultados do processo e serviços que já temos na empresa. Eu, se calhar, vou separar o uso das tecnologias digitais e do 3D em 4 pontos. Um seria no processo industrial, outro como ferramenta de marketing e outro será as oportunidades e os modelos de negócio em produtos 100% digitais, usando, por exemplo, blockchains e etc. Apesar de haver aqui uma fronteira mútua em todos estes casos de utilização do 3D. Como podemos ter aqui uma audiência vasta a nível de áreas de atuação, eu fiz aqui um rápido e fraquinho
slide para vos explicar de forma muito leve o espaço da criação de um protótipo, de um produto acabado de têxtil. Normalmente, nos processos normais, a nossa equipa de design faz o design 2D da peça, os prints, as cores, depois é feito um pedido de produção de matéria-prima, selecionados os acessórios, é feito os moldes, depois é feito o corte, confecção e depois alterações nos moldes. E aqui começamos a entrar na parte cíclica, não é? De altera o molde, volta a fazer o protótipo, faz alterações, até termos um produto perfeito. Isto é um processo que pode demorar 5 dias a 5 semanas, dependendo se temos malha, não, acessórios. E o que nós começamos a fazer foi, então, começamos a substituir aqui alguns processos com o 3D, ou seja, no design fazemos os 2Ds, os prints, fazemos os moldes fazemos a modelação 3D, fazemos ajustes aos moldes, selecionamos matérias-primas, fazemos o render, partilhamos com o cliente e ele dá um feedback e todo este processo é muito mais rápido, é uma questão de horas ou dias. Ou seja, como falei, isto é um bocado aqui o processo, nós construímos a peça, nós a partir dos moldes construímos a peça em 3D, ou seja, modelamos a peça, selecionamos um avatar ou construímos um avatar conforme as tabelas de medida ou os mercados do cliente e logo vemos na modelação se o molde se ajusta ao avatar e podemos fazer logo diretamente ajuste no molde. Neste caso é um caso prático em que nós fizemos um software nosso, software proprietário, em que metemos os desenhos nos moldes para termos peças a casar e dessa forma não ter que criar painéis muitas vezes dispendiosos a nível de eficiência de corte, muitas vezes de 40% a 60%, e em muitos casos usando esta técnica conseguimos aqui valores de 80% de eficácia de corte ou superiores, havendo assim menos desperdício. Depois selecionadas as matérias-primas, acessórios, malhas, etc., nós fazemos o render. O que é o render? O render é pegar no 3D e dar-lhe um aspecto realista. Aqui, como é que isto é feito? Basicamente, nós tentamos simular um mundo real, ou seja, por isso nós temos de simular as propriedades físicas das malhas, ou o seu comportamento, o cair, a elasticidade, etc. Também o aspecto visual, ou seja, fazemos o scan de texturas, das propriedades físicas. Como podemos ver neste exemplo, nós temos do lado esquerdo a imagem real e depois todas as outras imagens são 3Ds da simulação do tecido real. Depois o que conseguimos é criar imagens realistas, que podem substituir fotografias, como o Reinaldo falou, e podemos também fazer alguns vídeos sem nunca ter feito a peça física. Isto é o resultado de alguns desenvolvimentos em simulação 3D. A imagem do lado direito é uma imagem de orgulho para nós, porque fomos convidados pela revista internacional Style in Progress, em conjunto com a modeler portuguesa Susana Meireles, a partilhar os nossos trabalhos 3D numa edição que eles fizeram sobre o Fashion 3D, onde aparecemos ao lado do Boss, Napapiri, Moncler, The Fabricant, entre outros. Isto para nós foi um orgulho de estarmos já a ser reconhecidos nesse de trabalho 3D, trabalho digital. No processo industrial, 3D, isto ofereceu imensas vantagens, nomeadamente na redução de timelines, em alguns casos 80%, na redução de custos e também verificámos que em termos, claro, e logicamente em termos de sustentabilidade, visto que há menos desperdício de matérias-primas, de recursos naturais, energéticos e também na redução da pegada carbónica, como foi o caso, Manuel ter falado, dos envios do processo logístico. Nós aí conseguimos poupar milhares de litros, somos muito mais rápidos, muito mais ecológicos, usando este tipo de tecnologias. Nos casos práticos, é sempre, ou claro que é feita uma peça física, mas o que nós verificamos é que o único protótipo feito é a peça final a apresentar ao cliente. Mas as peças físicas que foram feitas as que foram apenas aprovadas pelo cliente através dos renders 3D. Antigamente, se calhar, nós fazíamos várias peças físicas, mostrávamos a um cliente, ele selecionava alguns modelos que eram para produção. Neste processo foi muito mais rápido, ou seja, nós fizemos tudo em 3D e muito mais ecológico, apresentámos ao cliente, através dos renders fotorrealistas,
e ele aprovou os fittings, os moldes, os pormenores, design, prints, tamanhos de prints, cores, acessórios e até a combinação de modelos, tudo digitalmente, e só aí é que depois passou para a produção. Isso é um marco para nós importante no caminho para a digitalização. Também verificamos que os clientes têm aqui uma grande vantagem também para testar os modelos através de catálogos, outros através de redes sociais, sem ter feito uma única peça. Isto aconteceu num caso prático, até falado atrás, em que uma marca nos pediu os nossos serviços também para enviarmos fotos fotorrealistas dos renders, dos 3Ds, e dessa forma eles fizeram um catálogo muitas semanas antes do normal e apresentaram às lojas onde costumam vender, e dessa forma conseguiram acertar melhor nas quantidades a encomendar por modelo. Antigamente, se calhar, encomendavam, por exemplo, 500 peças azuis e 500 vermelhas, e neste processo encomendam 300 azuis, por exemplo, 700 vermelhas, conforme o que o mercado pretende. Isto também pode ser usado como conteúdo de marketing, ou seja, o canal também falou na componente de valor que se dá, por exemplo, criando vídeos, fazer ativações de marca, criando call-to-actions digitais. Para nós, e como foi falado, Manuela falou, para nós isto é uma grande vantagem também para apresentar os nossos prints, para não termos aqui de fazer um monte de strike-offs, que para nós é sempre, a indústria é sempre uma dor de cabeça, para a aprovação de prints em determinadas malhas ou tecidos. Também fizemos teste e temos testado tecnologias de realidade aumentada usando plataformas como, por exemplo, o Instagram, para dar ideias aos clientes como podemos demonstrar o valor acrescentado das peças. Por exemplo, neste exemplo de concept, podemos apresentar a rastreabilidade da peça de uma forma mais interativa. Ou até criar filtros e criar conteúdos que podem ser virais, usando elementos dos prints da coleção, ou até gamification e dar uma vida às peças, não é? Usando reconhecimento de imagem, como podemos ver aqui neste caso. Ou até mesmo fazer o teste virtualmente, também foi um filtro do Instagram, uma das máscaras que desenvolvemos, que é a máscara ADTech. Antes de comprar, podemos fazer aqui uma brincadeira de testá-la. Claro que isto tudo tem um significado, um objetivo, não é? O objetivo aqui é dar ferramentas aos clientes para que eles consigam transmitir o valor acrescentado ao cliente final. Cada vez mais as vendas são online e os conteúdos como rastreabilidade, storytelling, são muito importantes para o e-commerce. Cada vez mais existe uma tendência de omnicanal, em que a ideia, isto é uma das plataformas, por exemplo, digitais que temos para ver o 3D, para ver vídeos, etc., para ver a rastreabilidade da peça, em que, como estava a falar, o omnichannel é uma tendência, e por isso nós também estamos a simular e demonstrar através do MUPI interativo os conteúdos omnichannel numa loja física, onde o MUPI reconhece automaticamente a peça de roupa, usando tecnologias como RFID, NFC, ou mesmo QR Codes, e depois toda a história é contada nesse ecrã em loja, que tem uma ligação direta aos conteúdos digitais da marca. Agora eu vou falar um terceiro ponto, que é o que andamos a fazer no 100% digital, e em temas como blockchain, NFTs, etc. Nós, na Multíssimo do ano passado, já apresentámos a alguns clientes a nossa plataforma de rastreabilidade com uma coleção 100% biodegradável, onde nós disponibilizámos tudo sobre a roupa, desde onde vem a fibra, onde foi confeccionado, gastos de energia, gastos de água, e até mostrávamos na ultimação da malha de onde vinha a energia renovável, de que barragem eólica ou parque solar. E essa informação e esse certificado dos eletrões verdes estava sobre a tecnologia blockchain, em que nós, nessa coleção, também apresentámos todos os modelos em 3D, e foi através do feedback que começámos a aprofundar a junção destes dois conceitos. Verificámos que existe
no mundo fashion 100% digital, e nesse mundo existem diversos modelos de negócio que andamos a testar alguns, outros já estão a começar a ser implementados na parte da estratégia da empresa. Um deles é as bibliotecas digitais. Da mesma maneira que se diz que os dados são o novo petróleo, e nós estamos de acordo, para o 3D, as bibliotecas digitais, os pipelines, também são petróleo ou ouro para quem trabalha no 3D. Uma das formas de termos serviços e resultados de alta qualidade no 3D é termos bons assets e dominá-los muito bem. Por essa razão, temos trabalhado em tecnologias para digitalizar matérias-primas, acessórios de movimentos, avatares, luz, etc. Ou seja, fazemos um trabalho de análise numérica, basicamente estamos a simular o mundo real por algoritmos e fórmulas matemáticas. E esse trabalho já tem dado frutos, porque, na verdade, temos já clientes que nos pedem serviços de criação de bibliotecas virtuais, e estamos a começar a disponibilizar no site ADTech para alguns clientes uma espécie de loja de malhas digitais, ou seja, neste momento já vendemos malhas de tecidos digitais. Isto já não é algo futuro, isto está a acontecer agora, o que é um conceito muito interessante para uma empresa com 51 anos vender algo 100% digital, seja na venda de malha, seja a venda de fotografias renderizadas. Vamos concluir. Mais um minuto. Eu tento acelerar então. Por último, vou apresentar aqui algo que tem a ver com um bocado com os NFTs e blockchain, que é como é que nós podemos proteger este tipo de produtos digitais utilizados na Taste. Isto é um tema complexo, não vou perder agora, não vou gastar aqui muito mais tempo. Os NFTs, por exemplo, non-fungible tokens, têm sido notícia porque é uma arquitetura que tem sido usada para a arte digital, não é? Ontem foi leiloado na Christie's um NFT de um artista, o Ripple, por 69 milhões, falámos aqui até antes desta conversa. Não vou explicar em pormenor, mas basicamente funciona por smart contracts. E ora bem, as smart contracts e a arquitetura de blockchains pode ser uma grande oportunidade para a indústria têxtil, principalmente para criarmos coleções cápsulas únicas, numeradas, em que eu tenho um certificado e meto cada peça, por exemplo, se eu fizer 10 t-shirts numeradas, eu consigo dar um certificado único a essa peça, em que o cliente consegue ter a certeza que é dono daquela peça e é uma peça verdadeira, não é contrafeita, e consegue fazer revenda, que já vimos que é um grande negócio em modelos da Nike, Supreme e outros. A Adalberto, como é uma empresa que tem muito prints, é proprietário de milhares de desenhos, nós também temos clientes que nos pedem prints exclusivos e nós até já estamos a fazer brincadeiras de o cliente poder comprar os nossos prints por blockchain, com criptomoedas, e dessa forma ter um token que certifica que aquele print original é deles, aquele desenho é propriedade deles. E pronto, olha, não gasto mais tempo. Como eu só queria dizer uma última coisa, há uma grande vantagem desta descentralização, deste conceito. Não precisamos andar a apostar no programa, na plataforma, no software que possa ser o ponto de centralização da informação de rastreabilidade, por exemplo. Simplesmente usamos a descentralização para centralizar o conhecimento no cliente. E este tipo de tecnologias de smart contract também vai ser muito importante para a rastreabilidade e garantia de que temos uma peça de onde ela é feita e toda a informação é real sobre ela, para não falar depois do mundo 100% digital. Peço desculpa se passei aqui. Eu tentei avisar no início. Nós é que fomos incautos e acreditamos que ia correr bem. Pá, a culpa é nossa. Ok, agradeço. Vou passar para a parte de perguntas e respostas. Temos aqui várias no chat. São várias, provavelmente vou passar por cima de algumas. Peço desculpa a quem isso acontecer. Há aqui pelo menos duas que têm a ver com a formação. E é um tema recorrente cada vez que se fala, e já tenho enfim, assistido a algumas conversas, cada vez que se fala desta questão do 3D, da modelação 3D, a questão da formação, como é que se aprende, quem é que está a ensinar, será que a malta que nesta altura está no mercado tem capacidade como é que pode fazer enfim,
Como é que pode crescer em termos de competências? Qual é a vossa sensibilidade para esta questão da formação e das competências para trabalhar com estas novas ferramentas? Que se calhar leva também a outra questão, que é até que ponto começamos a ter uma maior diversidade dentro das empresas têxteis, não é? Portanto, já não é só malta que percebe do têxtil, vem malta com outras competências. Vou-me calar. Começo, por exemplo, Manuel Gonçalves e depois passo para os restantes. Muito bem. Não sou a pessoa mais indicada para dizer onde é que se pode formar, porque nós aqui também temos dificuldade em encontrar pessoas com a formação nestas áreas que são muito recentes. E, portanto, vamos batendo às portas das universidades e das escolas a perguntar como é que estão, que cursos têm e qual é o tipo de formação. Mas é sem dúvida aqui uma aposta que as novas gerações podem fazer, porque isto é uma realidade que está para ficar e cada vez mais vão ser solicitadas pessoas com este tipo de competências. Eu penso que a UBI a Universidade da Beira Interior tem alguns cursos dedicados ao design, já com componentes de 3D, mas não posso confirmar, não tenho a certeza absoluta. Talvez o Reinaldo, que faz mais contratações nesta área, se calhar possa dar aqui uma opinião melhor formada. Não diria tanto, mas sim, nós na Platform.me, naturalmente, que temos de procurar o mercado e de encontrar essas valências e temos-las internas, assim como temos as externas. Ou seja, a dinâmica hoje de trabalho, e quando digo hoje, não há aqui nenhuma ironia associada. Nós, de facto, no último ano, faz com que hoje isso seja muito mais verdade do que seria há um ano atrás. Não é? A dinâmica de mercado do trabalho digital e do trabalho remoto permite-nos trabalhar de uma forma descentralizada, não é? Que tanto falava o Hugo há pouco, e encontrar essas valências, não necessariamente no mercado nacional. Ainda assim, no mercado nacional, na Católica, há quem esteja a trabalhar esta área, principalmente ligada às artes. Tipicamente é uma área de conhecimento que é muito mais desenvolvida nas temáticas relacionadas com a indústria cinematográfica, e que o Manel também falava no início da sua intervenção, que já não era nada de novo e que já nessa altura, e já há muitos anos que é trabalhado. Portanto, as escolas de cinema e as escolas de animação, embora não diretamente relacionadas com a indústria da moda, já têm desenvolvidos estes conceitos já há bastantes anos. A curva de aprendizagem destes softwares, e aqui talvez o Hugo também possa ter certeza que terá uma opinião muito bem fundamentada para aportar, a curva de aprendizagem é relativamente fácil para quem já está acostumado a trabalhar na indústria cinematográfica ou na indústria do design gráfico. Há uma componente depois de maior complexidade que tem que ver com o entendimento e o conhecimento da indústria da moda e dos produtos e da forma como os componentes e as partes dos produtos jogam entre si. Portanto, o processo de criação não pode ser alheio a essa dinâmica e talvez na interseção destas duas realidades é que existe, na minha opinião, e é onde reside, na minha opinião, a grande dificuldade. Okay? Portanto, a capacidade de criar em 3D e a capacidade de criar um produto de vestuário, calçado ou de acessório são duas áreas de conhecimento que tipicamente eram silos separados e que é justamente nesta interseção. Quando eu digo que a curva de aprendizagem é acelerada, ou que é rápida, o que eu quero dizer é que não é necessário para uma primeira fase, para uns primeiros desenvolvimentos. E não estou a falar de 3Ds com uma qualidade cinematográfica super elaborada. Não estou a falar dessa realidade. Estou a falar de um 3D que permita um diálogo e uma comunicação visual que já é um ganho massivo relativamente à forma como hoje é comunicada entre culturas e entre países a informação associada ao desenvolvimento de um produto. Mas quero passar agora a palavra aqui ao Hugo para também completar. Sim, eu há pouco tempo disse num artigo de opinião, já alertei para isso, realmente é um tema aqui importante. Nós temos 3D modelers portuguesas, por exemplo, na Frisela falámos do caso da Susana Meireles, que curiosamente
é tipo, ela no Collab, uma espécie de Instagram de Fashion 3D mundial, está em primeiro a nível de perfil, e temos esse tipo de modelos portuguesas já a fazerem serviços e a dar informação em empresas, em países como a China, Bangladesh, Turquia e entre outros. Ou seja, e estes primeiros são realmente concorrentes do nosso cluster têxtil. Eles já têm pedidos, exigências de marcas, de grandes marcas, de 3Ds, ou seja, é preocupante, porque nós não temos formações nesta área, e podemos começar a ficar para trás neste ponto, e o 3D já se falava há muitos anos que seria uma tendência, mas a pandemia acelerou, não é? E claro, os estabelecimentos de ensino vão demorar algum tempo a ter uma boa oferta formativa, porque eles vão ter que ir à indústria e perceber o que realmente interessa ensinar, porque o mundo 3D é gigante, não é? É um mundo 3D, nunca mais acaba. E uma das coisas mais importantes numa boa formação de 3D é realmente o pipeline de softwares e de hard skills que pode ser útil para a indústria têxtil e que realmente tenha um ROI, não é? Porque no processo industrial, na marketing, fotografia ou jogos, ou seja, nós queremos sempre um ROI do investimento que fazemos. E uma boa formação na área de 3D para a indústria têxtil não é só ensinar Flow 3D ou Browsware, isso é uma pequena parte de um pipeline na indústria, da interligação de vários elementos, que é complexo. Temos bibliotecas, temos moldes, desde digitalização de texturas, comportamento de malhas, luzes, ou seja, temos aqui uma panóplia complexa de hard skills que tem-se de ter, e que realmente pode ser complexo para as instituições de ensino ensinarem algo que realmente vai ser útil na indústria têxtil. E por sim, é algo que é um bocado preocupante. Não conheço assim em Portugal, realmente, como o Manuel e o Reinaldo falaram, já existe aqui universidades que começam a tocar no 3D, mas principalmente pela parte mais artística ou de cinema. Mas sim, temos que começar a olhar realmente com olhos de ver para esta temática, porque quando principalmente temos concorrentes mundiais no nosso cluster já acelerarem neste tipo de processo. Ok, obrigado. Eu vou pegar aqui numa pergunta feita para o Reinaldo e vou também acrescentar uma minha a essa pergunta. Portanto, a pergunta aqui que está, se eu consigo perceber rapidamente, tem a ver com o seguinte: aquele exemplo 3D da Louis Vuitton, do casaco. Portanto, o vosso trabalho foi até produzir o 3D realista ou foi mesmo avançar até ter aquilo num portal de vendas? Ambas. O nosso trabalho, de facto, começa pela digitalização, pela criação de um ativo 3D que seja retail ready, ou seja, um ativo 3D que suporte numa primeira fase a ligação direta ao consumidor final. Não é à toa que estas marcas que hoje são nossas clientes usam e recorrem aos nossos serviços, porque de facto o 3D para venda tem tanto ou mais valor quanto o 3D tem num contexto de indústria e de produção. No nosso entendimento, é de facto, e volto a frisar, esta componente vertical e de integração da cadeia que é importante de relevar e para a qual importa ter informação disponível e atualizada desde o ponto de venda até à fábrica. E o 3D, neste caso, desenvolvido por nós ou desenvolvido por terceiros, é quase que um cavalo de Troia, não é? Que permite colocar este ativo digital num determinado ponto de venda e recuperar. Nós fazemos o trabalho tanto em nível de 3D para a fase de desenvolvimento e ideação, portanto uma fase inicial, quanto o 3D com qualidade cinematográfica, hiperrealista, que valoriza ainda mais o produto e o promove junto do consumidor final. Já agora, onde é que fica a ficha técnica do vestuário no meio disso tudo? A ficha técnica do vestuário é prévio a tudo isto.
Ou seja, há um trabalho feito em conjunto com uma fábrica que, sendo feito pelos meios digitais, como já aqui foi referido, é também ela por si só uma mais-valia, e recorrendo ao 3D, obviamente, dentro desse mundo digital. E é feito todo o setup, o Bill of Materials, o Tech Pack, todo o produto é desenvolvido e é desenvolvido de forma que no final desse processo se chegue a um entendimento perfeito da peça. A ficha técnica depois tem graus de variabilidade em alguns atributos. O mais simples será a cor, o outro será o tipo de material com que é feita a peça, e que é um atributo que pode variar se a marca tiver essa vontade, e nós damos essa possibilidade ao consumidor final de o fazer. Portanto, o nosso 3D vai com a possibilidade de customização e fornecemos inclusivamente o software de renderização que permite ao consumidor final fazer essa escolha dos atributos de uma determinada peça. E, conforme referia, a ficha técnica do produto já prevê que o colarinho possa ser feito na cor A ou na cor B. Portanto, tudo isso está previamente estabelecido. O que nós geramos é essa mesma informação organizada de uma forma a que a fábrica possa atuar sobre ela rapidamente. Ok. E agora também atalho e faço uma pergunta a começar pelo Reinaldo, mas para todos, que é, e posso ter percebido mal, no vosso modelo de negócio, que vai desde o ponto de venda e vai por ali atrás até a integração à empresa, até a integração à indústria, à fábrica que vai produzir a peça, não é? Fomos falando e a dada altura, acho que até o Reinaldo mencionou isso, não é? Portanto, o que nós temos aqui é uma variabilidade muito grande naquilo que são as encomendas, porque elas dependem exatamente do comportamento online dos consumidores. Portanto, quais são as empresas quais são as características das empresas que vocês procuram para que possam dar uma resposta industrial a esta dinâmica? Excelente duas perguntas, que estão aí duas, uma camuflada numa outra. Respondendo à primeira, a questão da variabilidade. A variabilidade só é... Há um preconceito com a variabilidade. Primeiro, antes de mais, há um preconceito com a variabilidade. A variabilidade assusta, porque a variabilidade não é mais do que uma incerteza, e uma incerteza é um risco. E, portanto, há uma insegurança inerente à palavra variabilidade. Mas que é importante nós desmistificarmos um bocadinho, e temos excelentes exemplos noutros setores, noutras indústrias, que estou seguro que quer nós, quer as pessoas que nos estão a ouvir, conhecem de outros setores. Por exemplo, volto a repetir, o setor automóvel tem uma imensa variabilidade de acabamentos no interior de um automóvel e não consta que isso constitua um problema, antes uma vantagem no contexto de venda. Naturalmente que as fábricas têm que fazer um exercício de introspeção que nós procuramos estimular, não escondo, naturalmente, não é? Mas que, felizmente, das interações que temos tido, não é estranho e, portanto, estrategicamente, já muitas empresas do nosso tecido industrial da ITV portuguesa já o fizeram. E há um mindset, mais do que tecnologia, mais do que uma determinada competência específica numa questão muito particular, há um mindset por detrás. E há uma predisposição que tem de estar inerente à capacidade de nós montarmos um modelo de negócio digital e um modelo de negócio que trabalhe numa lógica on-demand. Para que fique claro, o on-demand e a nossa lógica de modelo de negócio não tem que ser assente na personalização, nem tampouco na customização. Ou seja, o modelo, esta camisa pode ser tal e qual como ela é, só com uma cor, só com um material, e ainda assim estarmos a operar um modelo on-demand. Claro que isto facilita a integração com a fábrica e colhe mais simpatia do ponto de vista dos responsáveis de linha para com este menor grau de variabilidade, que já só estamos a falar de quantas peças é que vai ser para produzir. Mas mesmo isso, antecipadamente, trabalhamos em conjunto com a fábrica e a marca para que o setup, e isto é evidente, para que o setup que é feito prévio a toda a operação
tenha uma capacidade de resposta e um dimensionamento, não é? Nós chamamos do synchronization e leveling da cadeia, implica que nós conheçamos uma expectativa de quantidades que serão encomendadas, uma expectativa dos materiais que serão utilizados, e é feito todo esse setup com compromisso financeiro por parte da marca, atenção, portanto, há aqui um ónus, um custo associado a todo este setup, e a marca, forçosamente, é quem o deve de incorporar, porque é quem beneficia mais justamente disso, e portanto, o modelo tem colhido a simpatia da indústria, justamente porque nós desmistificamos um pouco tudo isto, e ao fim de algumas iterações e de algumas conversas, concluímos que estamos todos a remar no mesmo sentido. Ok, lanço também a mesma pergunta aos restantes, ao Manuel Gonçalves, Hugo Miranda. Começo pelo Manuel Gonçalves, por exemplo. A questão da customização e da personalização não são temas que é à escolha do freguês. Existe aqui um balizamento das partes da peça de vestuário ou de calçado que são customizáveis ou que são personalizáveis. Obviamente, e como o Reinaldo disse, uma fábrica que esteja orientada para a produção em massa não tem capacidade para fazer este tipo de trabalhos. Tem que ser ou seja, tem que ser previamente organizada uma unidade produtiva adaptada a essa realidade. E hoje diria que já existe tecnologia que pode agilizar muito a produção em massa de unidades unitárias, portanto, de produções unitárias. Falo, por exemplo, a Letra muito recentemente lançou uma máquina de corte que corta peça a peça e, portanto, no fundo tem uma câmara que permite retirar, digamos, ou olhar para o padrão e fazer o corte de acordo com esse padrão, por forma as riscas casarem ou os quadrados casarem devidamente na peça. E, portanto, todo este processo de produção customizada ou personalizada tem uma linha de produção perfeitamente adaptada a essa realidade. E eu acho que hoje a tecnologia cada vez mais evolui para esse sentido, porque também cada vez mais as marcas vão ter necessidade, elas próprias, de introduzir com maior regularidade novos produtos no mercado e facilitar ou facultar aos seus consumidores a possibilidade deles darem o seu cunho pessoal às suas peças. Também aqui podemos falar numa outra área que eu acho que é interessante, que é o made to measure, porque se pudermos fazer as peças de vestuário de acordo com as nossas medidas, certamente temos uma peça com melhor vestibilidade. E, portanto, hoje também existe tecnologia que pode apoiar a indústria ao fazer a adaptação do molde quase de uma forma automática, sem ter que passar por um padronista, portanto um modelista, em que o sistema, através de algoritmos e alguma informação estatística, consegue fazer essa modelação de uma forma automática e, portanto, cortar a peça e prepará-la para o corte e costura muito mais rápido. Agora, tudo isto tem que ser previamente parametrizado, tem que ser previamente preparado e as unidades de produção têm que ser adaptadas a essa realidade. Obrigado. Hugo, comentários? Som. Tem razão. Acho que o Manuel tocou aqui nos pontos principais. Eu há uns anos cheguei a ler um paper falava do tema de qual é a percentagem de customização que podemos deixar ao cliente. E aquilo falava em valores de 20%, ou seja, da peça nós podemos ali 20% para que ele não desista da compra, porque não ache chata a compra e para que não deixe, ele logo continua a customizar a minha peça, ou seja, é ali uns 20%. Por isso sim, isto tem que ser parametrizado, ou seja, na parte de customização temos aqui X percentagem, uma percentagem da peça que pode ser customizada, e depois, claro,
Na parte de produção on demand ou pequenas quantidades, nós já vemos muitas empresas já começámos a ver empresas na têxtil, acredito que vão ser mais em pouco tempo, por exemplo, a mudar as linhas de produção para pequenas quantidades, não é? E essas empresas, ao começarem a ganhar o traquejo nessa parte, porque têm que mudar muito o seu processo produtivo, a sua linha de produção, vão ser as próximas, se calhar, a começar a fazer o on-demand ou fazer ou seja, a peça por medida, como falou Manuel. Por isso acho que é uma questão de tempo, é uma questão de evolução, mas sim, acho que é uma tendência que não vai parar e que vai ser, num futuro próximo, um requisito pelas marcas, por diversas razões. Eu posso, se calhar, João, completar, tentando partilhar aqui um exemplo com todos. Deixa-me lá ver se vou conseguir fazer isto bem. Aqui. Estão a ver o meu ecrã? Estamos a ver. Ok, perfeito. Então, aquilo que vocês estão a ver é um exemplo de um trabalho nosso, neste caso com a marca Gucci, e a possibilidade de portanto, customização nesta peça, os tais 20%, como falava o Hugo, não sei se são 20 aqui, se é mais, sinceramente, mas passa por o cliente escolher, isto aqui não é bem nem uma coisa nem outra, simplesmente existem estas opções de conjugação de cores, não é? Mas depois existe a possibilidade de customizar a peça conforme a letra alfabética que mais te agrada, que pode ser a inicial do seu nome, por exemplo. Portanto, tudo isto acrescenta um grau de variabilidade controlado, não é? Portanto, toda a gente está perfeitamente consciente do que é que pode vir em termos de ordens de compra, mas, ao mesmo tempo, permite ao cliente uma jornada muito mais rica, à marca assegurar que vai mais ao encontro dos gostos dos seus clientes e acomodar no processo criativo, porque ao fim e ao cabo aquilo que estamos aqui a ver é parte do processo criativo, as vontades e os gostos do cliente, trazê-lo para o processo criativo, pode ser, como o Manuel que falava, a questão da silhueta, como pode ser tão simplesmente um exemplo como este que vos apresentei agora aqui. É isso mesmo. Obrigado pelo exemplo. Estamos a chegar ao fim, talvez tempo só para mais uma pergunta. Estava aqui a olhar para as perguntas feitas e vou escolher uma. Tem a ver com esta questão da aprovação digital. Ou seja, aquilo que nós falamos enfim, ao longo deste processo tem a ver com isto. Nós desenvolvemos a peça virtualmente, em formato digital, não é? E no limite a gente chegará a ter uma peça que é industrialmente execuível, ao ponto de nós desenvolvermos a peça, ela ser comprada, nós mandamos para a fábrica e a fábrica executa aquilo, ou seja, não vem para trás a dizer a peça não é viável do ponto de vista industrial. Portanto, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de 3D é muito interessante, a ficha técnica está lá até, mas depois do ponto de vista industrial para aquilo não funciona. E porquê? Porque faltou alguma validação de facto prévia. Ok? Portanto, esta questão da aprovação em digital, até onde é que nós estamos nesta altura e o que é que falta para ser puramente digital? Deixo para quem quiser dar o passo à frente. Pode ser passo atrás também. Não, vai, eu vou tentar responder a isso. Ou seja, uma peça não pode ser de raiz construída digital e não ser feita de uma forma física, porque tem questões de vestibilidade, tem questões de molde que não podem ser descurados. Ou seja, nós podemos produzir uma peça virtualmente fantástica e depois, ao traduzir aquilo literalmente para uma peça física, não funcionar no corpo de uma pessoa. A apresentação digital permite, por exemplo, numa marca que queira desenvolver uma coleção, nem tudo é novo de raiz todos os anos. Ou seja, mudam-lhe as cores, mudam-lhe alguns detalhes, mudam alguns componentes dessa peça, mas ela não muda radicalmente. E, portanto, essas peças podem ser desenvolvidas digitalmente porque já existe uma prova de execução de que aquela peça com aqueles materiais funciona, é vestível e resulta.
E por isso é que eu digo que nunca poderemos chegar a 100% digital, ou seja, não acho que algum dia seja possível construir uma coleção 100% digital, porque mesmo ao utilizar materiais novos, eles têm encolhimentos, têm drapes diferentes e, portanto, é preciso testar na realidade. Agora, aquilo que eu penso é que 80% daquilo que uma marca constrói todos os anos em termos de coleção, 70% ou 80%, é possível fazê-lo digitalmente, porque já existe a prova de uso ou de vestibilidade dessa peça. Depois existem 20% que utiliza novos materiais, utiliza novos moldes, tenta dar novas silhuetas às peças, e essas efetivamente têm que ser testadas para fazer aquele ciclo que o Hugo Miranda assinalava, ou seja, faz-se o molde, faz-se o protótipo é vestido numa pessoa, num boneco, não funciona, é preciso fazer algumas adaptações e, portanto, está ali a fazer 4 ou 5 tentativas até chegar ao ponto de vestibilidade. Agora, 100%, não creio que algum dia possa chegar a isso. Assim, eu posso falar no nosso caso prático. Nós já tivemos casos em que conseguimos 100% digital, ou seja, a peça que fizemos digital, e nós tivemos isso numa coleção, foi o único protótipo que fizemos foi a peça final, ou seja, não tivemos, já conseguimos aqui, não digo em todas, porque lá está, depende muito, e por isso é que eu falei da aposta da digitalização dos materiais, é uma componente importante, porque lá está, nós queremos simular o real, e quanto melhor for essa simulação, melhor resultado vamos ter também na parte da construção do digital, do 3D, vai estar mais próximo do real ou não. Claro que isso não acontece em todas as matérias-primas, claro que isso não acontece em todo tipo de peças, porque há peças tipo um blazer, é uma peça mais complexa, não é? Mas, por exemplo, uma suéte, como foi um caso que testámos, há uma suéte com uns pequenos detalhes. O que nós fizemos, lá está, a partir dos moldes, houve alterações nos moldes só a nível digital, porque vimos no boneco que estava muito largo ou muito apertado nas mangas, etc. Foi aprimorado, foi feito aquele processo de alteração de molde, e depois, quando nós fizemos, a peça realmente já havia poucos desvios. Claro que depois temos aqui componentes de encolhimentos, que propriedades físicas da malha que temos de ter em conta, que depois vai valer muito da experiência de quem está a trabalhar nessa parte. Mas o molde, quem faz um molde, se for uma pessoa com experiência também, já sabe mais ou menos, ela não quer fazer o molde 5 vezes, não é? Em que temos casos em que fazemos retificações 5 vezes, mas ela tenta sempre acertar à primeira. Se essa parte já for bem feita, a parte do modelo 3D também já há uma grande probabilidade de haver menos erro na peça final. Mas sim, possivelmente, acho que nunca dará 100% para passar de um digital em todo tipo de peças, mas já é possível em algumas. Há aqui uma componente também que da parte da modelação que pode ser interessante, que é o que se estava a falar, não é? Que há marcas que usam o mesmo modelo, faz pequenas alterações. Se o modelo está fechado, normalmente só mudam os prints, renderizamos e está feito. Está feita a nova coleção. Está feito 50% da nova coleção. Ou mudou a matéria-prima, mas se calhar uma felpa, mas é diagonal em vez de ser tipo em cana vertical e mudou só a textura. Ou seja, há aqui processos que sim, que depois que se pode automatizar e reduzir muito a nível de custos. Exatamente. João, se me permite muito rapidamente, eu vou contrário, vou no contra. Eu vou dizer que é possível fazer 100% digital. Se não é ainda hoje, amanhã será seguramente. Portanto, e não, estou a brincar, não estou a dizer isto só para ser do contra, mas para tornar isto interessante. Estou a fazê-lo porque acredito efetivamente que os desenvolvimentos que nós já assistimos a esta parte desde há 20 anos, nesta componente da digitalização e do 3D, eu creio que, quer o Hugo, quer o Manuel, não levarão a mal que eu diga que, na minha opinião,
podemos seguramente nos próximos 5, 10, 15 anos ver uma evolução muito grande, principalmente tendo em consideração que a partir do momento em que há uma adesão crescente ao uso das ferramentas, há uma criação das bibliotecas, há um trabalho recorrente em cima de moldes que passam a estar digitalizados, porque, repare, os moldes podem vir de softwares de corte, moldes que já foram provados como viáveis e serem importados para o universo 3D. Portanto, nós não temos necessariamente que partir do 3D para o real, do digital para o real, desculpem. Nós podemos fazer o oposto, calculando a viabilidade final da peça e importando know-how, por assim dizer, sob a forma de moldes, para podermos depois fazer aqui algum shortcut. Não será, porventura, hoje 100% assim. Haverão questões afetas à malha e questões de maior detalhe e de maior granularidade que estarão a impedir que seja 100%, mas eu quero crer que a tecnologia já nos deu mostras no passado de que coisas que nos pareciam impossíveis de repente são banais. Mas eu agora tenho de defender quem trabalha todos os dias com a têxtil, que vê-se mesmo que nunca tiveste que acertar a dimensão do interlock. Confesso que nunca tive que acertar o bloco. Por isso é que... Mas acredito que o papel... É bom que venhas fazer aqui um estágio dentro da têxtil. Nós temos estado seguramente a fazer um papel que nos compete como outsiders, de alguma forma, não somos indústria, um papel de provocar, e esse papel é enorme. E esse papel, felizmente, e com a Adalberto tem sido assim, e com outras fábricas também, tem sido muito bem aceito, o tom provocatório, muitas vezes ingênuo, com que as coisas são endereçadas, propositadamente, porque é só, às vezes, provocando as situações que elas acabam por acontecer. Portanto, mas gostaria muito, Hugo, ver lá a tua agenda, um dia marcarmos aí para eu poder fazer... Há aqui outra componente importante que eu diria, algo muito rápido, que estava a falar da impossibilidade da marca fazer um 3D, que depois é impossível fazer na produção. Essa hipótese cada vez é menos diminuta por uma razão muito simples, que é, eles partem de moldes reais, ou seja, se nós temos dificuldade a modelar a peça a partir do molde, modelar a peça 3D, dificilmente também vou conseguir confeccioná-la, porque cada vez mais a parte da modelação é quase costurar, não é? Simulamos a costura do molde da peça. Por isso esse risco está diminuto e cada vez mais este tech pack que foi falado há pouco é digital, não é? Eu estou a selecionar os acessórios, estou a selecionar o tipo de linha, o tech pack já é construído sob uma biblioteca digital. Em que não vamos inventar, começar a meter placas gigantes quando não tem esse acessório, não é? Ou seja, por isso esse risco está cada vez mais diminuto e acho que com o avançar da tecnologia vai ser cada vez menor esse tipo de problemas. Muito bem, meus caros. É uma pena ter que acabar, mas tem que ser. Vamos ter que concluir. E foi um prazer ouvir-vos. Acho que estamos a tocar de facto em temas que são extremamente prementes hoje, não é de futuro, é hoje, e certamente que voltaremos a falar disto, não nós, outros, mas certamente que ouviremos falar disto nos próximos tempos. E quem sabe termos aqui no cluster português uma indústria de referência também por estes motivos, não só pela excelência do produto, do material, da qualidade do produto material, mas também por toda esta camada digital, todo este layer digital que a gente coloca por cima da indústria, das máquinas, do produto, e no fundo também é isso que oferecemos em conjunto internacionalmente, é todo esse bundle, todo esse conjunto, e acho que compete-nos a nós, a todos nós,
trabalhar nesse sentido. Portanto, uma vez mais, obrigado a todos, foi um prazer ter-vos aqui. Agradeço também a quem se manteve fiel aqui até ao final da sessão. Espero que também se tenham rido como nós rimos. Por isso, uma boa tarde a todos, e bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.